Hoje, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal vai decidir. Ontem foi o momento da acusação e da defesa se pronunciarem, das defesas. Hoje segue o rito e a primeira turma do STF vai decidir se o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 pessoas vão responder ou não a um processo por tentativa de golpe. Se a denúncia for aceita, o Bolsonaro será o primeiro ex-presidente da história a virar réu por um atentado contra a democracia. Nós temos alguns presidentes, alguns casos emblemáticos, Saulo? Como, por exemplo, o primeiro impeachment da história foi logo após a redemocratização com o Collor, Fernando Collor de Mello, e o Collor ficou com uma marca muito forte também daquela história do que o dinheiro que as pessoas tinham na poupança, né, ele confiscou, aquele confisco também marca até hoje a trajetória do Collor. Mais recentemente nós tivemos outro impeachment da presidenta Dilma, e aí foi um outro contexto também, e agora a gente está diante de um outro possível fato histórico caso o Bolsonaro vire réu. O que é que isso representa, Saulo? Antes de fazer a pergunta fechada para você, de fechar com a pergunta, quem está conosco por telefone, Jeromel? Ângelo Farias. Muito bom dia, Ângelo. Bom dia, Ângelo Farias. Daqui a pouquinho a gente fala com o Ângelo, então. Saulo, nós temos uma democracia jovem. A democracia brasileira tem menos de 40 anos. Né? Eu não lembro, são 1989, não é isso? De 89 para cá, a gente tem 35 anos, 36, 35, 30. É uma jovem democracia e sendo testada a todo tempo, logo na redemocratização, depois com a Dilma, agora o Bolsonaro nesse processo todo. O que é que isso representa para o nosso sistema democrático e qual a expectativa em torno desse julgamento pela tentativa de golpe de Estado no Brasil? Saulo. Abdias, sua pergunta ela é extremamente ampla no sentido de fazer um paralelo, de fazer uma trajetória da República Brasileira, né, e da democracia brasileira pós-ditadura militar. Em 1985, nós tivemos uma eleição indireta, né? 1985 para 86, nós tivemos uma eleição indireta na qual foi eleito ali o Tancredo Neves, que não assumiu, né? Com o falecimento, José Sarney assume o cargo. De lá para cá, a gente tenta emendar uma série de eleições presidenciais seguindo algum critério e alguma lógica. Mas perceba, é sempre picotada por algum episódio de contestação. O impeachment do Collor, nos anos 90, embora seja um fato que precisa ser analisado isoladamente, mas ele é um picote, ele é um primeiro refúgio, digamos assim, dessa jovem democracia. Depois você tem 94, antes da eleição do Fernando Henrique Cardoso, com uma consulta popular, né, com um referendo ali, um plebiscito, na verdade, questionando se o Brasil deveria ser uma república ou uma monarquia. É outro picote, porque de 85 para 94, veja, né, nem 10 anos depois a gente já estava questionando novamente o sistema. Aí você tem algum período de tranquilidade, né, ou suposta tranquilidade, mas você tem um outro picote que é o golpe da reeleição do Fernando Henrique, porque ele se elege em 94, mas vai para uma reeleição em 98, tendo que alterar uma emenda da Constituição, porque era proibida a reeleição. Muita gente esquece disso, mas foi o Fernando Henrique quem colocou a reeleição a partir de 98. De 98, as eleições de 98 até as eleições de 2010, nós tivemos mais ou menos guardadas aí os escândalos de corrupção enfim, todas as outras coisas que passaram no período, mas de 98 até 2010, até 2014, na verdade, para ver com algum otimismo, nós tivemos algum respiro, algum fôlego de normalidade. E não porque o presidente da vez era fulano de tal, porque nesse período nós não tivemos esses picotes. Mas a prisão do Bolsonaro, Abdias, eu acredito que ela não é a eventual prisão do ex-presidente Bolsonaro, ela não é um picote desses. Ela não é uma contestação democrática dessa. Pelo contrário, talvez seja
a primeira ocasião em que a democracia brasileira vai se fazer valer do ponto de vista jurídico. Ah, Saulo, mas ele está sendo julgado de maneira equivocada, está sendo julgado de maneira errada. Isso não é justiça. A mesma coisa aconteceu lá com o Lula no caso da Lava Jato, foi julgada a revelia. Vocês defenderam Lula, muita gente diz isso, né? Vocês defenderam Lula no caso da Lava Jato, agora estão acusando Bolsonaro. Cadê o discurso? Por que alterou? Eu repito, esse é um debate que é possível de ser feito. É um debate que é possível e necessário de ser feito, inclusive, sobre a função do judiciário brasileiro. Porém, o que a gente está discutindo aqui é se há evidências e há provas contundentes do cometimento de crime e o envolvimento de um ex-presidente da República nisso, é justo que haja um julgamento. E que esse julgamento ele tenha o amparo daquilo que a legislação aponta. Porque só assim, Abdias, é que a gente vai conseguir dar algum tipo de direcionamento e algum tipo de afirmação de um caráter republicano, para ser questionado, para ser debatido, para ser enfrentado, mas para ser executado também. Então, a gente não pode mais sofrer picotes e refugos. Isso é o que enfraquece, isso é o que dá uma ideia de fraqueza para um sistema democrático. Obrigado, Saulo. Realmente a pergunta foi bem ampla, de fato. Doutor Álvaro, bom dia, tudo bem? Como é que foi o aniversário ontem? Dona Maria Helena comemorou bastante. Bom dia para o senhor. Bom dia, Abdias. Bom dia, Saulo. Bom dia, Luciano. Ângelo, que deve estar chegando por aí. Comemorou bastante, Abdias. Eu transmiti os parabéns aí de todos para ela. Ficou muito feliz. Mostrei depois do vídeo lá, a gente comentando sobre o aniversário dela. Ela disse, mas rapaz, você falou isso no ar. Eu digo, mãe, tive que contar a sua história. E ela ficou rindo aqui. São histórias boas, histórias que a gente realmente ficam marcadas aí para a família, para os amigos. O Ângelo está por telefone conosco. Bom dia, Ângelo Farias. Bom dia, Abdias. Bom dia, Álvaro. Bom dia, Luciano. Bom dia, Saulo. Bom dia, os ouvintes, nossos grandes ouvintes da Rede Antena 7. Bom, deixa eu trazer agora Dr. Álvaro para comentar. Doutor Álvaro, o que é que representa o possível indiciamento, né? Aliás, deixa eu me ver aqui, não é indiciamento a palavra correta. Se a denúncia for aceita, vai ser o primeiro ex-presidente a virar réu, né? O indiciamento já aconteceu, que é essa fase, agora está no julgamento se ele vai responder por atentar contra a democracia ou não. Estamos falando do Bolsonaro. O que é que isso representa para a história democrática do Brasil, tendo em vista a nossa curta vida democrática, doutor Álvaro? Eu acredito o seguinte, Abdias. De certa forma, ele será o primeiro presidente a virar réu por atentado, né, assim, à democracia. É assim que estão se colocando. De toda sorte, Lula também foi réu no processo. E ali também houve um verdadeiro atentado à democracia quando você acusa o presidente, né, das mais atrozes corrupções. Eu não estou dizendo com isso que uma coisa está justificando a outra. O que eu quero dizer a vocês, e a toda a gente e todos que estão nos ouvindo, eu fui contra aquele processamento do presidente Lula na época, por incrível que pareça. Sou contra agora também. Você vê quando o Saulo coloca se há provas, se há indícios, se há aquilo, tem que ser processado, se for culpado, condenado, etc. Veja, eu acredito que nós somos o único país, talvez, a condenar assim, tantos presidentes, né, a ter esses embates. O Saulo fez uma história aí de todo o percurso brasileiro no presidencialismo. E a gente está, de toda forma, fragilizando um país, fragilizando um povo, né? Porque a denúncia é uma coisa simples, vejam só. Aqui não se está dizendo que Bolsonaro foi, né, se ele cometeu ou não cometeu esses crimes, né, como o Saulo falou. Ao mínimo de indícios, processa-se. Antigamente, Abdias, se fazia uma denúncia de forma muito simples, tá? Assim, um juiz dizia assim, receba a denúncia pelos seus próprios fundamentos. Os fundamentos é a denúncia do Ministério Público e o magistrado recebia. A gente está diante de um julgamento emblemático, um julgamento de um número de pessoas sem igual na história do Brasil. Nunca se prendeu tanto e se condenou tanto, a não ser, quer dizer, superamos inclusive a história da ditadura, né? É o maior número de prisões e já de condenações do que a ditadura. Você pode pesquisar em qualquer lugar, né? Prendemos mais de 1.000 pessoas na ditadura, na sede da União Estudantil, foram presos cerca de 200 pessoas, aqui já passamos de 1.000 pessoas. Então, o fato é esse. E eu acho que esse processamento, só o fato de estar processando um presidente da República, né, como já processamos no passado, já fragiliza o país, fragiliza o Brasil, espanta
de investidores, etc. A gente não está passando por um momento bom, né? Em outros países, os ex-presidentes são conselheiros, vejam só a diferença. Em outros países, ex-presidentes são conselheiros dos atuais presidentes. A gente tem vários exemplos aí pelo mundo. Aqui não. Aqui a gente trata um ex-presidente como realmente fosse um ex. Você despreza e joga ele fora, ele não serve mais para nada, né? Salvo um episódio ou outro, Temer foi consultado para alguma coisa, Fernando Henrique foi consultado para outra coisa, mas fora disso a gente trata realmente como se fossem pessoas descartáveis. Estamos falando da representação máxima do país. É isso que representa esse julgamento hoje. Se há o mínimo, eu já faria uma análise contrária. Se há o mínimo de indícios, se há o mínimo de provas que você pode ser, que você pode receber essa denúncia, eu não receberia, por se tratar de uma figura totalmente diferente, né? São ex-presidentes. Eu estou falando isso com relação a Bolsonaro, como falei com relação a Lula também, e por várias oportunidades eu defendi os critérios técnicos daquele julgamento de Lula. Então, eu não concordo com esse julgamento, mesmo que haja indícios mínimos, ou da forma que foram colhidos esses indícios, foram fabricados até esses indícios, eu não processaria Bolsonaro, nem muito menos o presidente que por ali passou. Obrigado, doutor Álvaro, pela análise. O doutor Álvaro traz uma análise interessante, Luciano, de que os ex-presidentes do Brasil, de fato, não têm um protagonismo, como acontece, de fato, em outras regiões, em outros países, pelo mundo. E aí eu queria te ouvir sobre esse aspecto e sobre o aspecto de nós termos ex-presidentes muito mal avaliados, né? Pegando do Collor, por exemplo, como eu trouxe. Nós temos, assim, meio que uma balança que alguns ficam, digamos, na neutralidade e outros investigados, denunciados, talvez virando até réu. O que é que isso representa e o que é que isso diz sobre a nossa democracia, Luciano? Que tipo de aconselhamento o ex-presidente Bolsonaro pode dar para o país, Abdias? Será que ele pode ajudar aí os atuais presidentes a como não reconhecer resultado eleitoral, a como tentar dar golpe de Estado? Eu acho que essa questão de aproveitar ex-presidentes é muito relativa, né? Houveram presidentes que sim deram uma grande contribuição ao país, outros que não deram absolutamente nenhuma. Tem um debate lá no Senado que é de transformar ex-presidentes em senadores vitalícios, né? E esse debate existe justamente para salvar a pele do Bolsonaro. Tanto é que esse projeto hoje ele é puxado por senadores do PL lá no Senado, né? Obviamente está morto e dificilmente o Davi Alcolumbre vai tocar esse projeto aí para frente. Abdias, eu gostaria respeitosamente de rebater uma fala do doutor Álvaro Costa, porque quando ele fala que nem na ditadura se prendeu tanta gente, é porque, doutor Álvaro, nunca a democracia foi tão contestada, né, quanto em tempos atuais, né? Esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto é que a ditadura não processava, né? Ela prendia, torturava e matava. Não existe processo legal. Então, quando se reclama desses milhares de julgamentos que estão acontecendo, isso, na verdade, só reforça o caráter do momento democrático em que vivemos. Porque se essas pessoas fossem presas contestando, por exemplo, a ditadura militar, a maior parte delas já estaria torturada, morta, desaparecida, os restos jogados em valas comuns ou até mesmo em alto mar, né? Bom, voltando a essa questão do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, Abdias, ontem foram as preliminares, né? Julgamento das preliminares. Os advogados fizeram a sua parte, o que reforça mais uma vez que estamos em um período de normalidade democrática, apesar desses ataques intensos à democracia. Todos os réus com advogado, todos os advogados foram lá, fizeram seus pedidos. Por exemplo, os advogados pediram a anulação da delação do Mauro Cid. Os ministros da primeira turma do Supremo negaram essa situação. Os advogados pediram, por exemplo, que o Bolsonaro fosse julgado na primeira instância, porque ele não é mais presidente da República. Só que já é um ponto juridicamente pacificado há muito tempo que crimes que são julgados quando os membros, quando, no caso, os detentores de mandato, eles não estão mais no mandato, mas que são relativos ao período em que ele estava no mandato, esses crimes são mantidos no Supremo Tribunal Federal para evitar aquele efeito que o pessoal chama de efeito elevador, né? O processo está no STF, desce para a primeira instância, depois sobe novamente para o Supremo Tribunal Federal e só atrasa, né, a tramitação do processo.
E também, Abdias, outra questão muito importante, foi negada a possibilidade desse processo ser julgado no plenário do Supremo Tribunal Federal, inclusive com um voto divergente do ministro Luiz Fux, que gostaria que esse processo fosse para o plenário. Mas, desde 2023, essa é a nova jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, essa jurisprudência ela dá uma carta a mais para os réus, porque mesmo que o Bolsonaro seja, por exemplo, condenado na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, ele ainda pode recorrer ao plenário. Então, no final das contas, dá mais uma possibilidade de sobrevivência aos réus desse processo no futuro, se eles forem condenados pela primeira Supremo Tribunal Federal. Obrigado, Luciano Amorim. O Ângelo migrou do áudio para o vídeo. Agora ele está em áudio e vídeo conosco e vai trazer para nós aqui a visão sobre esse assunto. O que é que significa, Ângelo Farias, num país polarizado, sobretudo um ex-presidente, ter essa... existe uma grande possibilidade dele virar réu nesse processo, embora o Luciano lembrou bem, ainda tem recurso, tem tanta coisa, o doutor Álvaro sabe melhor do que a gente, tem os tal dos embargos de declaração, recorre, o processo no Brasil ele é muito, além de lento, moroso, né? Mas isso faz parte também do devido processo legal, a gente não pode reclamar nesse sentido não, na verdade é porque tem muito processo para julgar e acaba demorando. Mas tem um tal dos embargos de declaração que eu não sei até onde vai. Ângelo Farias, queria te ouvir sobre isso, o que é que representa este momento. E tem tanta coisa envolvida, eu estava assistindo ontem esse julgamento, Bolsonaro foi lá, encarou frente a frente o Alexandre de Moraes, isso tem um simbolismo político também, claro, e queria te ouvir o que é que pode representar esse contexto todo do julgamento do ex-presidente Bolsonaro, Ângelo. Abdias, sabe o que me faz refletir ouvindo aqui os colegas e lembrando a história? Por exemplo, se a gente for voltar na cronologia da história, o Lula passou 580 dias preso. E foi esse mesmo Supremo Tribunal Federal que o deixou preso, 580 dias, né? No maior escândalo de corrupção que o país já teve foi a Operação Lava Jato. Com todos os erros e acertos, mas foi necessário cortar na carne da política brasileira esse escárnio que era a corrupção envolvida com o governo e várias empresas do próprio governo e empresas privadas, né? O grande lobby da política. Esse mesmo Supremo, em 2022, liberou o Lula, tirou todas as condenações e deixou ele elegível. É isso que a gente tem que voltar à história. Esse mesmo Supremo passou os 4 anos do Bolsonaro interferindo no governo Bolsonaro, até na mudança do delegado da Polícia Federal. Esse mesmo Supremo que aí está hoje é formado por Alexandre de Moraes, que ele dá todas as conotações de uma perseguição política contra a direita brasileira e contra vários políticos da direita brasileira e até membros da imprensa brasileira. Nós temos um ministro, Flávio Dino, que se diz comunista, que era ex-ministro do Lula, no governo Lula. Nós temos o advogado do Lula, que foi colocado no Supremo Tribunal Federal depois que ele foi eleito presidente da República. Então, como é que a gente vai ter imparcialidade no julgamento desse? É de se questionar. E ontem, né, o Fux faz uma avaliação interessante. Como é que o Mauro Cid fez 9 delações diferentes? 9 delações diferentes. Aí você vai acusar o Bolsonaro pelas delações do Cid, porque o Cid disse que o Bolsonaro estava sabendo, o Bolsonaro sabia, o Bolsonaro estava envolvido. E as provas, né? E as provas. E aí ele diz, olha, eu vou aceitar a denúncia, mas na frente a gente precisa avaliar essas 9 colocações do Mauro Cid. Como é que o cara tem 9 versões diferentes na história? Qual delas o Supremo vai acreditar? E a mesma coisa, Carmen Lúcia foi lá e falou, olha, eu também aceito, mas também tem dúvidas sobre esses depoimentos, sobre essas narrativas do Mauro Cid. São 9 diferentes. Então, assim, a gente vê um Supremo agindo politicamente a hora que quer e como quer. E eu acho isso muito perigoso. Hoje o Supremo Tribunal Federal é supremo em tudo. O presidente da República hoje parece que não tem poder nenhum. O Congresso parece que não tem poder nenhum. Então, aonde vamos politicamente nessa história? Vamos ser bonecos de marionete, onde a gente é usado pelo Supremo para votar em quem eles querem que a gente vote? Porque você coloca já o Bolsonaro inelegível. Aí quem é candidato da direita, o Paulo Marçal já ficou inelegível. Não sei quem inelegível. Então, daqui a pouco ninguém vai ser mais candidato, só quem eles querem que ser candidato. Então, essas narrativas que a gente assiste hoje no Supremo Tribunal Federal
podem prender o Bolsonaro. Esse discurso já é antigo. Eu venho cantando essa bola desde o ano passado. Olha, vão deixar o Bolsonaro para prender perto das eleições. Porque aí prende o Bolsonaro e não tem aquele candidato mais para alavancar a direita, vai ter que arrumar outro nome. E a gente já tem visto esse filme. Agora, a gente vai confiar como? No julgamento imparcial. Por mais que o Bolsonaro seja culpado, por mais que esteja um plano de golpe, como é que a gente vai acreditar com todas essas narrativas que eu acabei de apontar aqui? Qual a imparcialidade que a gente vai ter aqui? De um ministro que já vive em perseguição contra um ex-presidente e contra o seu governo. De outro ministro que fazia parte do governo e disse que eu não sou comunista. Ele era ministro da Justiça e escondeu as imagens do 8 de janeiro, quando teve a CPI. Como é que a gente vai acreditar nessas apurações, nesse julgamento? Como é que vai ser um julgamento fiel ao que o povo brasileiro espera? Se for para um julgamento para agradar a esquerda brasileira, todo mundo está desejando até a morte do Bolsonaro, como eu vi outro Bolsonaro dizendo, não, se eu for preso, eu vou morrer dentro da cadeia. E um monte de gente comemorando, vamos tomar cerveja, vai ser quando que ele vai morrer. Essa é a galera do amor, que vai na política, na eleição, e engana um monte de brasileiros dizendo, a gente está aqui por amor ao povo brasileiro. E quando tem uma versãozinha assim, já mostra que é a galera do ódio. Então esses discursos é que nós temos que ficar atentos, essas narrativas que a gente vê. Obrigado, Ângelo.